Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 52, O Império Baharut. Parte 4. No dia da partida com o Rei Feiticeiro, Oscar fez a pergunta usual: como estão as coisas? Problemas não há. Ótima forma estou. Um monstro gigantesco respondeu. Era um membro das espécies de monstros, um troll, mas havia uma grande disparidade entre eles. Esse seria o ar de um guerreiro que o rodeava, uma aura que ninguém, a não ser aqueles que sobreviveram a incontáveis batalhas intensas, seriam capazes de emitir. No entanto, isso era apenas esperado. Ele era um troll que se adaptou à luta e se especializou em batalha. Ele era um indivíduo notável, mesmo entre as diversas espécies de trolls, e era conhecido como um troll de guerra. Ele era o Lorde Marcial, o mais forte gladiador da arena. Oscar olhou com ternura para aquele corpo. Era verdade que havia muitas pessoas que podiam vencer o Lorde Marcial em termos de proezas marciais, força. A maioria dos aventureiros vanguardas, classificados como prata, poderia fazer isso. No entanto, a razão pela qual o Lorde Marcial poderia facilmente derrotar essas pessoas era muito simples. Isso porque os corpos dos trolls de guerra eram muito superiores aos dos humanos, seja em termos de força ou resistência, ou no enorme raio de ataque que seus enormes braços os concediam. Além disso, havia as habilidades raciais que ele possuía, algo que humanos não possuíam. Como um exemplo, havia a pele. Vestir uma armadura por cima daquela couraça grossa era suficiente para fazer com que a maioria dos ataques direcionados a ele simplesmente resultassem em nada. Claro, pode-se visar as articulações móveis e de aparência macia, mas sua regeneração apresentava outra barreira formidável para qualquer um que tentasse incapacitá-lo por esse caminho. Um ataque que certamente mataria um ser humano comum não mataria um troll. Sua capacidade regenerativa surpreendente só poderia ser interrompida por fogo ou ácido. Com esta imensa vantagem biológica do seu lado, o Lorde Marcial atual se classificava verdadeiramente como o mais forte da história. O guerreiro que Oscar elogiou como o mais poderoso vestia uma armadura diante dos olhos do homem. Ele havia contratado aventureiros adamantite para reunir os componentes para aquela armadura, e então como resultado surgiu uma obra-prima aprimorada com magia. Naquela época, ele havia investido cerca de 20% de seus ativos nesse projeto em particular. A clava que carregava também fora feita de uma poderosa liga mágica e aprimorada de forma semelhante. O Lorde Marcial colocou seus anéis mágicos, amuletos e os outros componentes de sua panóplia. Estou pronto. Essas palavras pareciam muito mais inteligentes agora do que como ele havia falado antes. Toda vez que Oscar via essa majestosa estrutura, um calor emanava de seu peito. Foi ele quem o criou nesse estado. Então, Lorde Marcial, vamos. Eles caminharam juntos até a entrada da arena. Este foi um ritual que eles sempre realizaram. O Lorde Marcial permaneceu em silêncio depois de sair de sua sala. Outrora seu silêncio fora por estar animado e ansioso para lutar contra seus inimigos. Em algum lugar ao longo do caminho, isso se transformou em desapontamento nas habilidades de seus oponentes. Como seria agora? De repente, o Lorde Marcial parou no meio do caminho. Oscar não se lembrava de nada do tipo acontecendo antes. Ele começou a entrar em pânico com essa ocorrência sem precedentes e olhou para cima a fim de perguntar o que estava acontecendo. O Lorde Marcial levantou lentamente a viseira de seu elmo, revelando seu rosto. Sou eternamente grato. Parecia que ele estava forçando aquela voz. Oscar piscou. Esta foi apenas a quarta vez que ele ouviu aquelas palavras de agradecimento. As 3 vezes anteriores foram quando ele recebeu sua arma, sua armadura e, em seguida, quando lutou contra seu melhor oponente, o anterior Lorde Marcial Lobo Corrosivo, Creuvo Palantinem. Pelo que, Lorde Marcial. Seus olhos olhavam para o corredor diante dele. Rurro.
O corpo do Lorde Marcial estremeceu quando riu. Deve estar tremendo de emoção. Era nisso que Oscar acreditava, mas não parecia ser o caso. Que tipo de desafiante é esse? Não, eu sou o desafiante. Oh, o quê? Que assustador. Oscar, estou tremendo de medo. Oscar não pôde deixar de duvidar de seus ouvidos. Isso deve ser o que os vivos chamam de instinto. Minhas pernas não se mexem. É como se me dissessem que, se eu for, eu morrerei. Isso não era uma risada. Ele estava simplesmente tentando acalmar sua respiração perturbada. Ouvi dizer que o meu adversário é o Rei Feiticeiro, e me perguntei que tipo de inimigo ele seria. Parece que minha arrogância veio para dar o bote. O que está dizendo, Lorde Marcial? Você nunca foi alguém com arrogância. Eu sou forte. Oscar queria responder que não havia nada de errado com a declaração do Lorde Marcial, mas o Lorde Marcial continuou antes que ele pudesse dizer. Não, minha força é uma mentira. Vem das minhas habilidades raciais e não é força real. É só que existem poucos que podem lutar comigo. Em particular, desde que aprendi a usar técnicas de guerreiro, nunca tentei entender as habilidades ou o equipamento de meus desafiantes, pois eu sempre quis um desafio de verdade. Não há outro jeito de me treinar. Mas agora estou prestes a enfrentar um rival que faz meus instintos gritarem, me dizendo para fugir. Muito obrigado. Você cumpriu completamente o acordo que fizemos quando me conheceu. Lorde Marcial. Gojin. Ele conheceu o Lorde Marcial há 10 anos. Houve um boato nas ruas sobre um monstro nos arredores do Império. Tal monstro era muito racional e não mataria um inimigo que abaixasse as armas. Oscar ficou interessado, e apressadamente partiu do Império para encontrar o monstro peculiar. Isso porque ele ouviu que o maior poder do Império, Fluder Paradine, estava a caminho de despachar o monstro. Ele estava com medo no começo. Isso foi apenas natural. Afinal de contas, os humanos que o encontraram só sobreviveram por acaso. Contudo, o Lorde Marcial deu uma olhada em Oscar e bufou desinteressado, preparando-se para sair. Foi por isso que ele esqueceu seu medo e perguntou, por que está fazendo isso? A resposta que recebeu não foi tão articulada como era agora, mas foi ao longo das palavras treinando estou, para mais forte ficar. Oscar teve a sensação de ver um novo mundo se abrindo diante dos olhos. Oscar tinha um sonho. Esse sonho era fazer um lutador forte. Foi um sonho de criar o Guerreiro Supremo, a fim de substituir seu eu sem talento. No entanto, nesse ponto, ele percebeu que não precisava se limitar aos seres humanos. Não, já que as espécies não humanas normalmente eram fortes desde nascença, não seria esse o caminho, o único caminho, para se tornar o Guerreiro Supremo. Nesse ponto, Oscar não estava pensando em criar um monstro. Ele estava procurando alguém que poderia ser o Guerreiro Supremo, o tirano da arena, o futuro Lorde Marcial. Fazia quase 10 anos desde aquele fatídico encontro. E agora, pela primeira vez, ele testemunhou o Lorde Marcial tremendo de medo. Lorde Marcial. Várias coisas surgiram na mente de Oscar. A primeira foi, quer desistir da partida. O risco de morte existia dentro desta luta, e Oscar não podia suportar perdê-lo, o senhor marcial que ele havia criado até agora. Contudo, ele não conseguia falar essas palavras. Para os fortes, ter alguém mostrando preocupação por eles era como um insulto. Por tudo que sabia, essas palavras poderiam quebrar a amizade que ele construiu com o Lorde Marcial. Havia apenas uma coisa que ele poderia dizer. Não perca, Lorde Marcial. O que está dizendo? Não tenho intenção de perder. Todos os meus adversários sentiram o mesmo. Todos estavam diante de mim na esperança de alcançar a vitória. Agora é simplesmente a minha vez. É assim que se fala. Oscar deu um tapa nas costas do Lorde Marcial. O Rei Feiticeiro é um mágico caster, mas isso seria muito chato em uma competição. Então, eu decidi que ambos os lados não podem usar magia. Você não vai perder para um inimigo assim,
sem magia. Ele concordou em lutar comigo, mesmo nessas condições. Isso mesmo, ele fez isso com uma atitude que nem sequer considerou a possibilidade de sua derrota. O Lorde Marcial fechou o punho. Foi um punho que lembrava a imagem de uma marreta gigante. Os fortes são muitas vezes orgulhosos. O ensinarei a loucura de sua decisão. Esse é o espírito. Mas não vá ficar convencido. O rei feiticeiro é o tipo de homem que pode doar armas de cair o queixo por mero capricho. Tenho certeza que ele possui itens mágicos de incrível poder. Restringir o uso de itens mágicos provavelmente aumentaria as chances de vitória do Lorde Marcial. Mas isso seria muito desvantajoso. Vai ficar bem. Eu agora possuo a mentalidade de um desafiante. Não vou me descuidar sendo confiante demais. Mas não vou refrear minha força, usarei tudo. O Lorde Marcial deu um passo à frente com sua perna musculosa, e Oscar se esforçou para segui-lo. A propósito, poderia considerar com mais seriedade aquilo que falamos antes. O Lorde Marcial de repente parou, um olhar de desgosto tatuava seu rosto. Aquilo que falamos antes, está falando daquilo de novo. Sim, sobre ter uma esposa. Por que falar disso agora? O Lorde Marcial riu e Oscar franziu as sobrancelhas enquanto corava. Se você entende, não haja assim. Caramba, não havia outra maneira de me motivar? Quantas vezes devo dizer? Se um dia eu quiser uma esposa, eu arranjo uma na minha aldeia. Mas você quer que minha parceira seja humana, é isso? Agradeço, mas vou negar quaisquer humanos ou raças similares. Eu não gosto dessas coisas pervertidas. E que fique claro de uma vez por todas, eu quero a distância de qualquer humano que realmente queira dormir comigo. Porque as pessoas têm esses fetiches doentios. Além disso, você quer treinar meu herdeiro, não? Eu não posso ter um com humanos. Embora fosse possível para os humanoides se reproduzirem entre si, ter filhos com demi-humanos era o tipo de coisa que só existia nos contos. E, bem, se é assim que pensa, por que não trazer uma esposa consigo quando for lá? Se você precisar de alguma coisa para voltar em triunfo, me avise que eu dou um jeito de conseguir. Só para lembrar você. Minha raça vê humanos como alimento. Se eu trazer uma esposa comigo, ela pode comer alguns de vocês sem nem sequer mudar a expressão. Para Oscar, tudo bem se ela só comesse humanos desnecessários. No entanto, ele não disse isso. Certo. Então traga seu filho antes que ele prove o sabor da carne humana. Se o treinarmos mais intensamente, ele certamente será mais forte do que você é agora. O Lorde Marcial enrugou o rosto com um sorriso. Até que isso seria interessante. Vou considerar isso seriamente. Vossa Majestade, tem certeza que pode ganhar? Ainz respondeu a Inzash com as mesmas palavras que dissera várias vezes, vai ficar tudo bem. Alguém que enfrentasse uma batalha sem expectativa de vitória, ou era a epítome da coragem, ou a síntese da tolice. Este não foi um encontro aleatório, a batalha fora decidida nas fases de planejamento. Em sua mente, Ainz repassou suas informações. Se o Lorde Marcial estivesse apenas no nível do Gigante do Leste, ele certamente seria capaz de vencer. Dito isso, se ele tivesse a mesma força que um guerreiro como Gazef, depois de somar seus níveis raciais e profissionais, ele seria um inimigo muito complicado. Contudo bem, para começo de conversa, essas regras foram sacanagem. Fiz bem em pedir um favor ao Frumder. Ainz tinha a capacidade de negar completamente os ataques fracos. Ele não achava que o Lorde Marcial seria capaz de violar essa defesa. Portanto, Ainz havia desativado essa habilidade particular. A vitória não estava garantida para ele. Naquele campo de batalha, Ainz havia matado mais de 100.000 pessoas com magia. Em Yggdrasil, a quantidade de pontos de experiência ganhos era reduzida de acordo com a diferença de nível entre ambas as partes, para um mínimo de 1 ponto. Em outras palavras, ele deveria ter ganhado mais de 100.000 XP. Juntamente com a experiência acumulada de antes de vir para este novo mundo,
ele deveria ter conseguido o suficiente para subir de nível. No entanto, Ainz não sentiu que havia subido de nível, nem presenciou algum fenômeno relacionado. Ou seja, Ainz não poderia ficar mais forte. Mas ele não poderia se contentar com isso. Se o nível 100 fosse o limite, então não o restava mais nada a fazer. Todavia, ele foi obrigado a utilizar plenamente o poder desses 100 níveis e aperfeiçoar suas habilidades. Se ficasse relaxado apenas por ser o mais forte, alguém poderia superá-lo um dia. Mesmo sendo um Magic Caster, Ainz sabia que tinha uma certa força. As habilidades e destrezas que ele havia aperfeiçoado em Yggdrasil também foram eficazes aqui. No entanto, ele não tinha praticado suas habilidades como uma vanguarda nos tempos de Yggdrasil. Eu aprendi muito com a batalha contra aquela mulher. Ele não sentiu nada além de gratidão por ela, que lhe ensinara quanto era um lutador incompetente na linha de frente. Aquela batalha provocou o desejo em Ainz de melhorar sua capacidade de combate físico. Agora, Ainz estava confiante de que em atributos, habilidades e até táticas, ele era o equivalente a um guerreiro de nível 33, se comparável aos níveis de Yggdrasil. Esta batalha com Lorde Marcial seria a prova disso. Ainz esperava ansiosamente. Ainz olhou para si mesmo. Não teve utilidade alguma usar aquele colar. Durante o encontro com os trabalhadores, não senti ganho algum de XP, nem aprendi técnica alguma. Só foi tempo e esforço jogados fora. Enquanto pensava, Ainz recordou um problema mais urgente. O Jirknive vai assistir essa luta. Por que será que ele vai vir? Ele não estava por perto quando eu verifiquei. Parece que minha travessia ilegal vai ser descoberta logo logo. Bem, só me resta pedir desculpas depois. Se ele fizer uma tempestade em copo d'água, eu simplesmente o pergunto como ele conseguiu a permissão do reino quando foi a Nazarick, assim ficamos quites. Não fará mal se eu subir lá e dizer um oi. Se eu não for lá cumprimentar ele, isso sim pode manchar minha imagem. Vossa Majestade, está na hora de entrar. O homem da arena disse ao entrar na sala para avisar Ainz. Eles se encontraram várias vezes, mas ele congelava toda vez que via a verdadeira face de Ainz. Devo lutar de máscara. Ele considerou. Ainz ganhou permissão para fazer um discurso depois de derrotar o Lorde Marcial. Até onde ele sabia, poderia haver pessoas na plateia que quisessem se tornar aventureiros no reino feiticeiro. Com isso em mente, seria melhor deixar as coisas claras. Tudo que ele podia fazer era confiar em suas próprias escolhas. Ainz lentamente avançou. Em termos normais, a pessoa mais graduada deveria entrar mais tarde. Contudo, Ainz estava como desafiante nesta arena, portanto, ele era o inferior. Assim, foi obrigado a entrar primeiro. Claro, Ainz viu isso com naturalidade e não questionou. Ainz sorriu para o muito preocupado Ainzash. Parecia estranho que Ainzash estivesse mais preocupado do que o próprio Ainz, que estava prestes a entrar na batalha. Não me faça repetir, Ainzash. Eu não vou perder. Depois de cumprimentar Jirknive, Ainz voltou para a arena. Ele prometeu não usar magia durante a luta, mas a luta ainda não havia começado. Certamente seu oponente não iria criar problemas por algo tão bobo. Ele não parecia muito bravo, apesar do fato de eu ter cruzado a fronteira ilegalmente. Será que vai reclamar depois? Ou ele achou que eu entrei normalmente? Se fosse isso, eles teriam feito algum tipo de cerimônia de boas-vindas, ou talvez eu esteja pensando demais por algo tão trivial. Será que ele vai ficar com raiva porque eu me dirigi a ele como Jirknive? Ainz zombou de seus pensamentos e então olhou para a entrada. O Lorde Marcial ainda não havia aparecido. Então, Ainz olhou ao redor para a plateia na arena. Um silêncio sepulcral de espanto dominava a cena. Até mesmo o menor movimento era claramente audível. Bem, era de se esperar. Ei, pessoal, isso aqui não é uma máscara. Ainz pensou em seu rosto suave e brilhante. Agora ele entendeu.
Qualquer um que pudesse olhar para esse rosto com indiferença seria bastante corajoso. Justamente por isso que poderei aumentar minha popularidade se eu animar bem o público. Embora seu objetivo não fosse aumentar sua popularidade, era melhor ter do que não ter. Além disso, se acabasse elevando a opinião geral de todos os undeads, provavelmente melhoraria a opinião deles sobre o reino feiticeiro, que controlava muitos undeads. Ainz agarrou o cajado em sua mão com força. Por ser essencialmente um Magic Caster, a seleção de armas de Ainz era muito limitada, em grande parte por bastões, adagas e coisas do gênero. Desta vez, ele selecionou um cajado usado para ataques físicos. Era uma arma que ele havia feito como protótipo em Yggdrasil, mas que acabou não sendo usada. Por ser algo que ele usara há muito tempo, não era muito forte. Hoje em dia, Ainz provavelmente poderia fazer uma arma melhor. Mas dito isso, Ainz não fez nada do tipo. Depois de considerar a diferença de força entre ele e o Lorde Marcial, Ainz decidiu lutar contra ele com sua arma atual, para ver como ele, e a luta, se comportaria. Este seria um ato de extrema tolice para o jogador de Yggdrasil Suzuki Satoru, um descuido imperdoável. Se seus amigos estivessem por perto, eles poderiam repreendê-lo com um "tá maluco, isso não vai dar". Entretanto, ele já havia estudado sobre todos os itens mágicos do Lorde Marcial através de Fluder. Assim, ele teve que se sujeitar a essas circunstâncias desfavoráveis para usar isso como treinamento. Ele não queria fazer um massacre unilateral. O objetivo de Ainz era uma vitória esmagadora, porém na medida certa. Senhoras e senhores. Da entrada norte. Lorde Marcial. Ao contrário de como eles o trataram antes, toda a arena estourou em aplausos. Ainz podia ouvir a voz de Jirkniv da sala VIP onde ele mostrara seu rosto mais cedo. O homem estava gritando como se fosse rasgar a garganta. Ele parece mais animado agora. Ele é um fã do Lorde Marcial. O rei do ringue parece ser um tipo de ídolo por aqui, então deve ser normal. Em Yggdrasil era assim também. Os lutadores mais fortes em jogos de PVP eram muito populares entre os espectadores. Enquanto relembrava seus dias em Yggdrasil, Ainz começou a sentir um pouco de pena de Jirkniv. Ele vai ficar chocado quando eu ganhar. Igual aqueles clientes que descobrem que seus times perderam no meio da negociação. Pesava em seu coração, mas ele não podia desistir desta partida. Uma sombra enorme apareceu da entrada oposta. Os aplausos que ele achava que não poderiam ficar mais altos aumentaram ainda mais, e agora soava como uma explosão. Com toda a honestidade, ele queria uma parte dessa torcida para si, mas ele simplesmente teria que reivindicar através de sua própria força. Em Yggdrasil, as vozes dos apoiadores migrariam lentamente para o desafiante caso se saíssem bem. Em outras palavras, se Ainz fizesse uma boa luta contra o Lorde Marcial, mais e mais pessoas começariam a apoiá-lo. Parece que condições como estas, onde eu quase não tenho qualquer apoio, são muito boas para me promover, não? Ele poderia ver a forma do Lorde Marcial aparecendo lentamente. O ser usava uma armadura completa e carregava uma gigantesca clava. Enquanto observava essa fortaleza ambulante avançando, os olhos de Ainz, as chamas vermelhas cintilando dentro das órbitas vazias de seu crânio, se estreitaram em pequenos pontos. A descrição bate. Sendo assim não, seria imprudente demais. É melhor eu tomar cuidado. De acordo com as informações fornecidas por Fluder, ele não possuía nenhum equipamento particularmente letal. No entanto, em Yggdrasil, algumas pessoas preparavam um conjunto de equipamentos idênticos, equipados com cristais de dados completamente diferentes. Nas partidas de PVP, pequenos truques como esse melhoravam as chances de vitória. Embora o equipamento reserva fosse tipicamente mais fraco do que uma panóplia principal, ser capaz de surpreender um inimigo tinha efeitos além dos meros valores de dados. Ele não podia garantir que o Lorde Marcial não tivesse feito algo similar. Ainz levou isso em consideração enquanto continuava analisando o Lorde Marcial.
Ele tinha ouvido falar dele antes, mas vendo coisa real o fez pensar, não é de se admirar. Isso era praticamente a síntese daquele ditado: é ver para crer. Pelo que Fluder lhe dissera, a criatura sob aquela armadura parecia muito semelhante ao troll de guerra que ele havia zombificado no passado, mas o Lorde Marcial tinha uma aura completamente diferente ao seu redor. Pode-se dizer que era a mesma diferença entre um porco domesticado e um javali. Isso é interessante. Interessante. Ainz franziu as sobrancelhas para sua própria animosidade. Ele se sentiu da mesma maneira em ocasiões passadas, que isso seria uma boa luta. Talvez ele estivesse se tornando um maníaco de batalha, dada a forma como tinha pegado gosto pelo combate. Não era muito bom ter um vício desses. A distância entre eles diminuiu. Seu adversário foi o primeiro a falar. Eu sou o troll conhecido como o Lorde Marcial, me chamo Gojin. Eu sou. Ainz estufou o peito. O rei feiticeiro, Ainz Ogoun, um deade da mais alta ordem, um overlord. Compreendo. Então vamos lutar com todas as nossas forças. Ainz ficou bastante surpreso. Havia duas coisas sobre as quais ele estava curioso, e ele decidiu começar com a maior. Não vai caçoar do meu nome. Por que eu o faria? Ou por quê? Ainz inclinou a cabeça para a pergunta. Ele trouxe algo do passado. Eu me lembro de que nomes longos são algo desprezível na cultura troll, não. Ah! Parece que conhece bem a minha espécie, Vossa Majestade. Realmente a minha espécie considera nomes curtos como sinal de força. Eu moro há muitos anos neste país e durante esse tempo, aprendi que os humanos usam nomes longos. Jamais vou fazer pouco caso de tal coisa. Também sinto que tem muito orgulho desse nome, Vossa Majestade. Insultar os nomes dos fortes é vergonhoso para um guerreiro. Impressionante. Parece que preciso rever minha opinião sobre trolls de guerra. Uau! Não será preciso. Eu sempre fui um caso isolado. Nenhuma espécie tem indivíduos com opiniões exatamente iguais. Isso é tudo. Hahaha. Errado não está. Eu gostei de você, Lorde Marcial. Se eu ganhar, que tal se unir a mim? Ainz estendeu a mão direita. Embora tenha sido rejeitado na época, as circunstâncias atuais eram diferentes. O Lorde Marcial considerou o assunto e respondeu. Bem. Se eu perder, me tornarei seu subordinado. E se eu ganhar? Bem, essa é uma pergunta complicada. O que você quer? Nomeie seu desejo. Comer Vossa Majestade. Como é? Até hoje, não encontrei ninguém que valesse a pena matar para comer. Mas se eu puder comer alguém mais forte, eu obterei seus poderes, Vossa Majestade. Ainz se acalmou um pouco. Ele ouvira uma conversa de um colega de guilda sobre a cultura dos canibais. Embora eles comessem pessoas, o motivo por trás disso era o mesmo que o Lorde Marcial, para obter o poder da alma do inimigo. Também havia toda uma sorte de motivos que levava a este ato, como fetiches e assim por diante. Pelo menos não é sexual. Eu sei que não vou perder, mas seria muito asqueroso se alguém me olhasse de jeito pervertido durante uma luta. Que assim seja. O direito de viver e morrer estará nas mãos do vencedor. Fique sabendo, se eu o matar nessa luta, você não deve rejeitar a ressurreição. Ainz deu um passo à frente. O Lorde Marcial assumiu uma posição de luta por um momento, mas depois relaxou imediatamente. Ainz avançou com a mão direita estendida. O Lorde Marcial devolveu o gesto, estendendo sua mão direita maciça. Isso foi apenas um aperto de mão, em que a mão do Lorde Marcial englobou a de Ainz. Estrondosos aplausos surgiram da plateia. Ah, só por curiosidade. Por que me trata com tanto respeito? A atitude do Lorde Marcial não era condizente com um campeão soberano cumprimentando um desafiante. Creio que é sensato abordar os fortes com respeito. Entendi. Faz sentido. Essas são todas as perguntas que tenho. Vamos começar. Quão longe devemos estar? Como a distância de antes, cerca de 10 metros ou mais.
Vou me esforçar para cumprir as regras desta arena. Não há regras para a distância, mas isso não importa. O senhor logo estará dentro do alcance de meus golpes. Isso é uma desvantagem e tanto. O Lorde Marcial não falou, mas acenou para mostrar que entendia. Seu rosto não podia ser visto, mas sua respiração e ações estavam calmas. Teria ele visto através da provocação, ou isso não era suficiente para perturbá-lo? Ainz mentalmente estalou sua língua. Que inimigo problemático! Se demonstrasse emoções vulneráveis, ele poderia jogar com isso, mas não se podia desprezar um inimigo atento, mesmo que fossem de um nível inferior. O Lorde Marcial virou as costas para Ainz e se afastou. Ele se virou novamente depois de andar cerca de 10 metros. Vamos começar assim que o sino tocar, Vossa Majestade. Certo, diga, Lorde Marcial, eu lutei contra a sua raça antes, mas você já lutou contra a minha. Overlords, é isso? Não, será a primeira vez. Eu nunca ouvi falar dessa espécie, de um Dead. É bem lógico. Pois se tivesse encontrado alguém da minha espécie, você não teria saído vivo. Overlords são os Undeads da mais alta ordem. Mas quanto aos outros tipos de Undeads? Também não, eu nunca lutei com os Undeads. Os que trazem aqui obviamente não são páreos para mim. Não duvido. Então não posso nem dizer, não pense que eu sou como os outros Undeads com quem lutou. Eu sou várias vezes mais poderoso que um Elder Lich. Que pena. O Lorde Marcial riu. Ainz deu de ombros e ergueu o cajado como uma grande espada. Ainz deveria estar assistindo tudo, mas como o homem jamais havia visto Momon lutar, então deveria estar tudo bem. O Lorde Marcial ergueu a gigantesca clava também. O sino tocou. Naquele instante, Ainz foi engolido por uma enorme sombra negra. Tch! Ele é rápido. Essa foi a sombra de uma clava sendo manejada para baixo. Bloquear o golpe com o cajado. Ainz queria fazer isso, mas imediatamente abandonou a ideia. Ele não sabia o suficiente sobre o inimigo. A melhor coisa a fazer em face de um grande movimento, que era altamente prejudicial, foi se esquivar. Assim, não se importando se ele perdesse o equilíbrio, Ainz se jogou em evasão. Ainz conseguiu se esquivar por um triz. A clava bateu no chão, liberando um impacto estrondoso que até produziu um eco. A fumaça e a poeira resultante se expandiram como uma explosão. Preocupado com quaisquer golpes subsequentes, Ainz recuou vários passos. Depois que a poeira baixou, a sombra do Lorde Marcial, com a clava na mão, apareceu. Um grande alvoroço subiu da arena. Foi uma arte marcial. Nossa, todo mundo deve ter ficado animado. Ele podia ouvir Jirkniv gritando seu apoio em meio aos aplausos ensurdecedores. Peguei ele. Ele tá bem aí. E outros gritos infantis. Ainz não pôde deixar de rir quando ouviu esses gritos de Jirkniv, que eram completamente diferentes do habitual. Ele não poderia imaginá-lo agindo assim de todas as vezes que o espionou na cidade imperial. Ele é um sujeito mais divertido que aparenta. A opinião de Ainz sobre Jirkniv subiu rapidamente. No começo, ele acreditava que ele era um homem perfeito com o ar de um imperador. No entanto, agora que viu como ele estava envolto no clamor da partida, ele sentiu que poderia se dar bem melhor com ele. O coração de Ainz se encheu de uma sensação de proximidade. Então, Ainz voltou sua atenção para o Lorde Marcial. O Lorde Marcial apontava aquela gigantesca clava para ele, sugerindo que seria interceptado se chegasse perto e que seria perseguido se recuasse. Era uma postura bem adequada para prender seus oponentes. Uma postura defensiva que fazia uso total do comprimento de sua arma, praticamente transformando-a em um escudo. Com toda a honestidade, Ainz não tinha ideia de como quebrar essa postura. Eu não sei o que fazer. Ser incapaz de usar magia contra um adversário todo armadurado é bem complicado. Faz parte, eu sou um Magic Caster, afinal. Sendo esse o caso, havia apenas uma coisa que ele poderia fazer. E aí? Você não vem. Ou você vai se esconder como uma tartaruga.
Vossa Majestade, eu não vou baixar minha guarda. Mesmo que as regras o impeçam de usar magia, o fato de ter desviado daquele golpe não pode ser ignorado. Então quer que eu tome a ofensiva? É só você tirar essa clava do caminho, que tal? Com ela atrapalhando fica difícil atacar. O Lorde Marcial não respondeu. Seu olhar aguçado permaneceu afixado em Ainz através das fendas da viseira do seu elmo. Como quiser. Então eu vou mesmo assim. Ainz bateu selvagemente o cajado na ponta da clava. A clava bateu com força no chão, quando o Lorde Marcial grunhiu. O impacto deveria ter sido transmitido para as mãos do Lorde Marcial e as entorpecido. Em contraste, Ainz não tinha funções biológicas para tais coisas. Em um instante, Ainz fez sua investida dentro do alcance do Lorde Marcial. Ainz enviou um comando mental para seu cajado, e chamas foram expelidas. Dito isso, essas chamas significavam simplesmente uma camada de fogo que cercava o cajado. As chamas não constituíam um ataque próprio. Mas Ainz sentiu a atenção do Senhor Marcial indo em direção ao cajado. Isso aí. Trolls tem poderes regenerativos. Nada mais normal do que trazer armas que neguem sua regeneração. Com isso vai ficar distraído com qualquer coisa com elementos de fogo ou ácido e focar sua atenção neles. Mas vai ver que isso é um erro fatal. Ainz tocou a armadura do Lorde Marcial com a mão esquerda vazia. Naquele momento, o Lorde Marcial estremeceu como se tivesse sido eletrocutado, fazendo-o balançar a clava sem pensar. Ainz não conseguiu se esquivar, e os sons de rachaduras vieram de seu corpo quando ele foi jogado longe. Já que ele havia desativado sua Radier Physical Immunity, ele ficou vulnerável a ataques de impacto. Aquele ataque causou muitos danos. O corpo de Ainz voou vários metros, não, mais de 10 metros pelo ar, como uma bola chutada por um esportista. Então, ele bateu no chão, quicando várias vezes. Os aplausos estrondosos irromperam da multidão. Ainz ouviu Jirkniv gritando de prazer quando ele rolou pelo chão, e a onda de boa vontade que ele tinha em relação ao homem caiu rapidamente. Somos países aliados, esqueceu? Você não deveria estar mais preocupado com o fato de um rei aliado estar no chão. Fala sério. Embora ele tivesse sofrido danos, Ainz não sentia mais dor, e ele olhou para o Senhor Marcial da posição onde havia caído. Não houve ataque subsequente. Os sons de aplausos diminuíram gradualmente, substituídos por uma sensação de inquietação que cobria toda a arena. Por que o Lorde Marcial não pressionou o ataque? Ou melhor, porque o Lorde Marcial estava curvado. O que estava desacelerando seus movimentos? Ainz graciosamente se levantou, limpando a poeira. Ele não parecia se incomodar por ter sido jogado longe. Em contraste, os movimentos do Lorde Marcial estavam extremamente lentos. Ainz riu. Esta foi a melhor maneira de fazer um grande espetáculo. Ainz retornou à sua posição original, em meio a uma cacofonia de barulho. O Lorde Marcial perguntou em dúvida: "Oh, o que é isso?" "Veneno, não, o que fez comigo? Eu não quebrei as regras." O contexto faz sentido. Bem, isso está muito além da palavra veneno. Meu toque pode infundir energia negativa no corpo de um oponente. No entanto, a regeneração de um troll deve ser capaz de curar isso. Ainz fez o mesmo gesto que ele usou ao tocar o Lorde Marcial, abrindo e fechando os dedos. Mas acontece que, eu tenho outra habilidade além dessa. Eu posso infligir danos físicos por toque. Com isso, sua força e destreza foram reduzidas. Eu não acho que você pode curar isso, ou pode? Pelo que Ainz sabia, a regeneração troll só podia curar danos, mas não o enfraquecimento do corpo. Em outras palavras, Lorde Marcial, quanto mais eu tocar você, mais fraco ficará, até acabar como uma lagarta. Naturalmente, isso era mentira. Ele podia infligir penalidades de habilidade a um inimigo, isso era verdade, mas só até certo limite. Ele não conseguia reduzir os atributos para zero. Claro, seu oponente não poderia saber disso. Contudo,
Havia outros undeads com habilidades semelhantes, então ele não podia concluir que seu oponente realmente não sabia. Ele poderia estar blefando sobre não lutar contra os undeads, e poderia saber algo relacionado a eles. Foi por isso que Ainz declarou abertamente o nome de sua espécie. Os Overlords são uma espécie muito poderosa sobre a qual você não sabe nada. Uma vez que deixasse essa impressão na mente do Lorde Marcial, ele sentiria que o poder de Ainz seria misterioso e insondável. Ainz havia mencionado que era da mais alta ordem e, com isso, reforçava ainda mais essa sensação de desconforto. O mais importante era que ele havia dado uma explicação desnecessária ao Lorde Marcial. Isso também foi para confundi-lo com informações falsas. Basicamente, toda guerra é baseada em desilusão. Ainz calmamente estudou o Lorde Marcial, que não parecia estar se recuperando das penalidades de sua habilidade. Isso era para ver se o Lorde Marcial estava dissimulando suas ações. Ele pode ter a capacidade de se recuperar, mas optou por não usar, a fim de criar uma falha fatal na defesa de Ainz. Ele também pode ter um talento ou alguma outra habilidade oculta sobre a qual Ainz não sabia. Só se podia aniquilar um inimigo em uma luta aberta quando havia uma enorme diferença de força. As penalidades de habilidade que eu infligir não se curarão com o tempo, sabia? Eu vou tirar seus atributos físicos pouco a pouco, até dar o golpe final com meu cajado, entendeu? Então vamos dar continuidade. Ainz deu um passo à frente e o Lorde Marcial lentamente assumiu uma postura. Ele não podia ver o rosto de Lorde Marcial por causa do elmo. Ele estava feliz ou ficando ansioso. Que seja ansiedade, assim espero. Ainz moveu sua mão esquerda, a que não segurava o cajado. O Lorde Marcial se moveu em resposta. Aparentemente estava muito cauteloso. O Lorde Marcial provavelmente pensava que tudo o que precisava fazer era se preocupar com a mão esquerda. Dito isso, durante os experimentos de Ainz, ele descobriu que podia iniciar ataques de toque com qualquer parte de seu corpo. Se ele quisesse, ele poderia até usar uma cabeçada para fazê-lo. Quando Ainz se aproximou, o Lorde Marcial se afastou. Ainz riu suavemente. De seus movimentos, ficou evidente para o público quem tinha a vantagem aqui. Você sabe qual é a diferença entre nós, Lorde Marcial. Você é um guerreiro muito melhor do que eu. Mas há algo crucial que nos diferencia. A maior diferença entre ambos era o HP. Ainz tinha o HP de um personagem de nível 100. Mesmo que ambas as partes abandonassem a defesa e se envolvessem em uma disputa, Ainz sairia vitorioso. Entretanto, o problema estava nas artes marciais, técnicas que Ainz não conhecia. Além de não usar magia, eu estabeleci outra restrição a mim mesmo. Isso diz respeito aos meus itens mágicos. Abdiquei de meus itens mágicos durante essa luta com você. Em outras palavras, eu me dei uma restrição de equipamento. Mas não pense que estou em desvantagem, é até benéfico. Ainz possuía numerosos itens mágicos de seu tempo em Yggdrasil. Todos e cada um deles era um tesouro sem igual neste mundo. Assim, se Ainz tivesse usado algum, ele poderia facilmente vencer sua batalha com Lorde Marcial. No entanto, Ainz não achava que esse era o jeito certo de lutar. Portanto, Ainz estava equipado com itens de baixo nível. Limitei-me a usar armas que alguém do seu nível pode usar. Por outro lado, sinto que esta é uma excelente oportunidade para testar uma nova aquisição. Ainz mergulhou seu cajado no chão e retirou 2 dos 4 estiletos embainhados em sua cintura. Ele os agarrou com força. Vamos testar essas armas que peguei emprestadas do Momon. O Lorde Marcial provavelmente não entendeu toda essa conversa fiada. Mas Ainz não tinha a intenção de se esclarecer. Ele estava simplesmente falando para si mesmo. Então aqui vou eu. Ainz não podia imitar a postura bizarra daquela mulher, aquele estranho agachamento para uma investida. Contudo, depois de treinar, ele aprendeu a correr de maneira semelhante. Ele se disparou como uma flecha solta em direção ao Lorde Marcial. A distância era muito curta. Ainda assim,
Mesmo na breve abertura antes do ataque de seu oponente, a clava do Lorde Marcial varreu o ar na direção dele. O golpe foi mais lento, pois sua força havia sido minada pelas penalidades da habilidade, mas era um golpe que deveria ter efeito. Ainz não podia executar uma esquiva magnífica como aquela mulher. Mas ainda poderia fazer algo que aquela mulher não conseguia. Ele ativou a habilidade, e os movimentos do Lorde Marcial pararam por um momento. Ainz encurtou a brecha entre eles e enfiou o estileto, apontando para o ombro. Esse golpe com força total, impulsionado pela aceleração durante a corrida, perfurou o Lorde Marcial como uma flecha perfurando madeira. Quando aquela mulher o acertou, ela conseguiu danificar a armadura que Ainz criara magicamente, que era mais dura que a adamantite. Este golpe estava no mesmo nível que aquele. O estileto perfurou a armadura do Lorde Marcial e além, ferindo seu corpo. No entanto, neste momento reforço de couraça, aumentar reforço de couraça. O Lorde Marcial ativou suas artes marciais. Era como se ele tivesse liberado algo de dentro de seu corpo. Isso empurrou para trás a ponta do estileto. O mais surpreendente foi que o impacto total que Ainz infligiu foi apenas uma pequena quantia de dano, como um arranhão. Com a regeneração Troll, esse tipo de dano seria curado em segundos. O Lorde Marcial deve ter se sentido seguro com isso. A clava balançada em direção a Ainz ainda foi muito rápida, e ele só tinha tomado o arranhão do ataque total de Ainz. Pode-se dizer que a vitória estava nas mãos do Lorde Marcial. No entanto, isso seria uma coisa muito tola de se dizer. Ativar. Go. Goa. Ainz liberou a magia, canalizando uma Fireball que Fluder tinha conjurado na arma. A explosão de chama se formou onde ele havia perfurado o Lorde Marcial, queimando o corpo no interior da armadura. Ainz pensou em mergulhar o outro estileto no ombro oposto, mas ele não era forte o suficiente, e a armadura defletiu o ataque. Enquanto pensava em mirar uma fenda em sua armadura, Ainz sentiu o movimento de Lorde Marcial e avançou para o lado sem olhar. Um vendaval soprou atrás dele. Deve ter sido a pressão do vento daquela clava. Depois de afastar por cerca de 10 metros, Ainz se virou. O Lorde Marcial estava agarrando o ombro com o braço que segurava a clava. Seu outro braço estava como um pêndulo, provavelmente imóvel. Parece que a magia do Fluder foi forte até demais. Acho que teria sido melhor ter pedido a um Magic Caster mais fraco para infundir magia no estileto. Depois de perceber que o Lorde Marcial estava em dificuldade, a multidão o gritou em solidariedade. Ainz olhou ao redor da arena. Não importava onde ele olhasse, ele não podia ver ninguém torcendo por ele. Que estranho. Se fosse em Yggdrasil, essa seria a hora de começarem a torcer por mim. Acho que o público daqui é mais exigente. Bem, faz parte. Eu acho que vou ter que abandonar o plano de conquistar o coração deles. Então, Lorde Marcial, hora de morrer. Ainz se embainhou o estileto cuja magia fora gasta e sacou outro. Este novo estileto estava imbuído de uma magia de ataque elemental ácida de terceiro nível. Ele havia preparado isso para o caso de o Lorde Marcial ter se tornado imune aos danos de fogo. Claro, o Lorde Marcial parecia que tinha sido ferido por aquela magia elemental de fogo, mas isso poderia ter sido uma atuação. Monstros em regeneração não podiam resistir completamente a ataques que desligavam sua regeneração, mas isso era apenas para Yggdrasil. Por tudo que ele sabia, algo assim poderia ser possível neste mundo. Se fosse esse o caso, seu plano era matá-lo ativando a habilidade quando todos pudessem ver que a vitória já havia sido decidida. Se admitir sua derrota agora, vou terminar as coisas aqui. Não. Vossa Majestade. Não, ainda não. Eu ainda sou o Lorde Marcial. Eu ainda sou o Rei do Ringue. Vou lutar até a morte. Então, tire seu elmo e me deixe ver seu rosto. Foi um pedido meio fora de lugar, mas o Lorde Marcial concordou e mostrou seu rosto. Suor frisado em sua testa, e seu rosto estava retorcido pelo que provavelmente era uma dor intensa. No entanto, havia muita força naqueles olhos.
Gostei desse olhar. Me lembra de Gazef Stronoff. Obrigado. Ser louvado por um ser poderoso como o Senhor me enche de alegria. Me diga, você tem alguma técnica que possa me vencer? Algo que possa inverter a situação atual? Não. Mas desejo lutar mesmo assim. Foram palavras muito honestas. Ainz sentiu vergonha de usar tantos blefes nessa luta. Além disso, havia todas as habilidades que ele tinha selado para fazer uma boa partida. Como seu oponente estava lutando a sério, Ainz foi obrigado a responder com tudo que podia, dentro do alcance do que lhe era permitido fazer. O Lorde Marcial, que olhava direto para Ainz, parecia ter chamas nos olhos. O que os guardiões pensariam desse seu olhar? Ainda assim, ele sabia que eles iriam desprezar qualquer ser que não fosse de Nazarick. Se esse era o caso, inquietação e solidão enchiam Ainz. Ainz deixou de lado essas emoções e lentamente ergueu seus estiletos. O Lorde Marcial limpou o suor com o antebraço e colocou o elmo de volta. Venha para mim, Lorde Marcial. Go! Com um rugido, seu vasto corpo avançou para Ainz. Ele foi mais rápido do que antes. Talvez ele tenha ativado uma arte marcial. Aquela incrível velocidade juntamente com aquele corpo imenso se uniram para produzir uma esmagadora sensação de opressão que congelaria qualquer inimigo no lugar. Não, isso se aplicaria a pessoas normais, mas os Undeads eram imunes a tais efeitos mentais. Ainz calmamente estudou o Lorde Marcial. Ele era rápido, mas isso era tudo. Seu equilíbrio estava ruim, provavelmente porque o ombro perfurado pelo estileto não conseguia se mexer. Ele realmente é inferior àquele cara. Mais importante, você sabe a verdade por trás de como eu diminuí sua velocidade. Se não se deu conta, essa próxima é para você. Ainz ativou a mesma habilidade de antes. Despair Aura 1. Essa habilidade tinha 5 efeitos. 1 medo. 2 pânico. 3 confusão. 4 insanidade. 5 morte instantânea. Medo referia-se a um estado anormal de medo, que infligia uma penalidade a todas as ações. Pânico era uma versão mais severa do medo, causada pelo empilhamento de efeitos adicionais de medo uns sobre os outros. Qualquer pessoa afetada por esse status desejaria fugir do usuário a todo custo. Em outras palavras, não seria capaz de tomar nenhuma ação relacionada ao combate contra essa pessoa. Confusão era como o nome sugeria. Sem quaisquer medidas de recuperação, o alvo se encontraria em estado de confusão. Insanidade era um status ruim e extremamente irritante, sendo uma versão permanente do confusão. Não pode ser removido sem magia de terceiros. Morte instantânea, o próprio nome já dizia tudo. Os efeitos mudavam conforme o nível aumentava. A princípio, Ainz usou o efeito medo, mas o cancelou instantes depois. Ao fazer isso, criava-se uma brecha em que as ações que se imaginavam não correspondiam às ações reais tomadas, assim induzindo o corpo à sensação de paralisia. Mas o Lorde Marcial já tinha uma noção do que aconteceria caso tentasse um ataque frontal. Mesmo depois que sua mente e corpo ficaram fora de sincronia, ele ainda balançava a clava. Depois de levar em conta as penalidades combinadas, o toque de Ainz e o status de medo, fugir do ataque do Lorde Marcial deveria ter sido uma brincadeira de criança. Contudo, pancada forte. Centelha singular divina. Ainz pensou ter visto um flash de luz. Naquele instante, dor intensa, imediatamente suprimida a níveis toleráveis, e uma sensação de flutuação o encheu. Fluxo acelerado. Um grande impacto veio de cima, seguido por uma explosão de dor no momento seguinte. Embora ele estivesse brevemente confuso com a situação, Ainz rapidamente caiu em si. Este foi provavelmente um combo duplo. A primeira parte lançou Ainz no ar, enquanto a segunda o esmagou no chão. Se operasse nas limitadas percepções de Suzuki Satoru, ele poderia não ter conseguido entender a situação e se confundido. Contudo, Ainz Ogon estava imune a esses status negativos. Ainz sabia que estava no chão, e que a clava estava caindo sobre ele.
Tch. Ainz se afastou assim que a clava atacou. Talvez tenha sido por causa de uma arte marcial, mas o impacto fluiu através do chão para o corpo de Ainz. Mas não causou nenhum dano adicional. Quando Ainz soltou, a clava que se enterrou no chão foi puxada de volta. Esse movimento, como retirar algo das profundezas, dava a entender que ele queria acabar de vez com Ainz. Ainz tomou uma decisão em uma fração de segundo para bloquear o golpe com seu estileto, e o corpo de Ainz navegou pelo ar mais uma vez. Os aplausos da plateia ecoaram pela arena, mas o Lorde Marcial amaldiçoou amargamente. Droga! Ele estava esperando acabar com Ainz com aquele ataque combinado. Depois de ser arremessado vários metros pelo ar, Ainz caiu algumas vezes no chão e então rapidamente recuperou sua postura enquanto murmurava: nada capaz de inverter a situação, né? Me enganou direitinho. Punitomo me daria uns bons puxões de orelha agora. Muito parecido com Ainz, o Lorde Marcial salvou seu trunfo, suas artes marciais até o momento final. Isso provou que ele era um guerreiro de primeira classe. Ainz se embainhou um dos seus estiletos, liberando uma mão. A arrogância e pressa para conquistar a vitória lhe renderam um duro golpe. Não, dois deles na verdade. Era hora de descartar o pensamento ingênuo. Ele cortaria os atributos de seu oponente antes de terminar as coisas. Mas que saco essa barulheira! Os gritos do público estavam realmente irritantes. Tamanha a intensidade de grito se transformou em regozijo. Especialmente Jirkniv, seu desgraçado. Como assim? Finaliza ele. Ah, fala sério. Ainz se moveu devagar. Ele não tinha sido gravemente ferido, mas havia sido punido por seu descuido, então ele não cometeria esse tipo de erro novamente. Mas falando sério, eu realmente não entendo as artes marciais. Estas são habilidades que não existiam em Yggdrasil, alguém as desenvolveu para combater os jogadores de Yggdrasil. Ou estou viajando demais nisso? Espera, aquela arte marcial deveria ter sido algo que aumentasse a velocidade de ataque. Ele provavelmente tentará isso de novo, então é melhor eu preparar meu corpo para isso, não? Ainz entrou no alcance do Lorde Marcial e o Lorde Marcial desceu o braço atacando. No entanto, Ainz não evitou. Ele avançou, recebendo os ataques do Lorde Marcial. A pressão e a dor o enchiam, mas ele podia aguentar, dada a enorme diferença em seu HP. Não havia problema. Além disso, seu corpo undead imediatamente suprimia sua dor, para que ele pudesse suportar a agonia que os vivos não poderiam. Deste modo, Ainz tocou o corpo do Lorde Marcial. Tendo acabado de terminar o ataque, e estando sob a influência do status de medo da aura de Ainz, seria muito difícil evitá-lo. Então, ele manteve contato com o corpo do Lorde Marcial e circulou para suas costas. Claro, ele estava continuamente infundindo a energia negativa através de sua armadura. Isso causava debilidades de habilidades físicas. Woog! Desta vez, foi o Lorde Marcial que se afastou dele, como se estivesse rolando pelo chão. Ainz estava intrigado sobre se deveria ou não prosseguir, mas decidiu ficar parado, no caso de alguma técnica oculta. O Lorde Marcial levantou a arma ponderadamente. Sua respiração estava irregular, e seu comportamento imponente de quando eles se conheceram não mais existia. Ainz agarrou seus estiletos com força. As preparações estavam completas. Este seria o ataque final. Talvez já sentisse a mudança de clima, mas o Lorde Marcial removeu o elmo e o jogou de lado. Quando a surpresa começou a encher Ainz, o Lorde Marcial desatachou o resto de sua armadura também. Por ele estar enfraquecido no momento, não parecia estar em um nível em que ele era incapaz de se mover devido ao peso de sua armadura. Entretanto, depois de ver a determinação na face do Lorde Marcial, Ainz entendeu seu plano. A armadura protege contra os estiletos, mas não faz nada contra as penalidades. É certo que eu deixei ele na pior. Então ele quer ficar o mais leve possível para forçar o ataque, apostando que meu HP está baixo. Este seria o ato final, e também uma aposta muito desvantajosa. Me diga.
eu sou fraco. O quê? Vossa Majestade, eu sei que não revelou uma fração do seu verdadeiro poder até agora. Mesmo sem as asas poderosas de sua magia, isso claramente não lhe sobrecarrega. Eu sou realmente tão fraco assim. Ainz fechou os olhos em pensamento, e então os abriu novamente. Sim, você é fraco. Oh! A arena ficou em silêncio. A voz de Ainz não os alcançou. No entanto, a vitória já foi decidida. Durante esta batalha, me proíbe o uso de muitos itens mágicos e uma sorte de habilidades que possuo. Caso contrário, o senhor teria terminado isso em um instante. Ainz assentiu em confirmação. Sim. Mas eu sabia tudo sobre você de antemão, então. Ainz balançou a cabeça. Isso não foi feito para confortá-lo, bem, você teve azar de me ter como adversário. Se você é o mais forte do Império, eu posso muito bem ser o homem mais forte do mundo. Posso perceber. Mas, estou feliz. Saber que existe alguém que é melhor do que eu, me leva a melhorar. Eu meio que entendo. Havia alguns de seus amigos, por exemplo, Touchme, que ele nunca havia vencido em PVP. Mesmo assim, ele olhou para trás com carinho sobre como tinha ponderado sobre as maneiras de vencer suas táticas e equipamentos. Ainz sorriu para o Lorde Marcial e o Lorde Marcial sorriu para Ainz. Então, faça o seu movimento. Vossa Majestade, o Rei Feiticeiro Ainz Ogum. Eu gostaria que me mostrasse, mesmo que seja apenas uma fração, do seu verdadeiro poder. Permita-me experimentar o zênite do poder. O Lorde Marcial brandiu vigorosamente sua arma. Bem. Que assim seja. Prepare-se. Ainz ativou sua habilidade e avançou. Ele entrou no alcance de ataque do Lorde Marcial. O Lorde Marcial atacou. Era completamente diferente da velocidade com que ele havia mostrado. Ele poderia ter usado artes marciais para acelerá-lo. Ainda assim, não foi nada comparado à velocidade antes de ter suas habilidades penalizadas. Estava muito mais lento. A clava balançou para o corpo de Ainz, mas Ainz não prestou atenção. O ataque não era mais capaz de prejudicar o corpo de Ainz. Ainz continuou avançando, como se acariciado por um vento suave. Ele fez golpe após golpe, mas Ainz continuou avançando, olhando diretamente nos olhos do Lorde Marcial. O Lorde Marcial sorriu, como se desistisse. Ainz mergulhou o estileto no peito do Lorde Marcial sem nenhuma resistência, e então liberou a magia imbuída dentro dele. Ainz olhou para baixo no cadáver do Lorde Marcial. Então, ele ativou um item mágico emprestado. Era um simples megafone. Ouçam-me. Povo do Império. Eu sou o Rei Feiticeiro, Ainz Ogum. Sua voz pareceu ecoar eternamente no silêncio da multidão, o que só o enervou. Assim, Ainz decidiu encerrar isso rapidamente. Eu pretendo estabelecer um programa para treinar e criar aventureiros no meu país. Isso porque considero vantajoso para meu país cultivar e proteger aventureiros e enviá-los para os confins do mundo. Muitos aventureiros precisam sobreviver com seus próprios recursos. Mas quantos já foram mortos antes de chegarem ao auge? Ainz relembrou a equipe de aventureiros com quem viajou por um curto período de tempo. É por isso que pretendo incorporar a Guilda dos Aventureiros à minha nação. Há aqueles que temem perder sua liberdade e serem algemados uma vez que a Guilda dos Aventureiros se torne uma organização nacional. Eu não posso descartar completamente a possibilidade. Mas como acabei de mostrar, minha força é mais que suficiente. Não pretendo usar vocês como ferramentas de guerra. O reino feiticeiro anseia por aqueles que realmente buscam a aventura. Todos que desejam explorar o desconhecido, que desejam entender o mundo e assim sonham em se tornar aventureiros, venham a mim. Eu vos ajudarei a andar com suas próprias pernas, os ajudarei com o poder que vocês não podem imaginar. Agora contemplem uma fração desse poder. Ainz caminhou até o Lorde Marcial. O Lorde Marcial está morto. Quem vai verificar sua morte? Não houve resposta. A morte é o fim de tudo. No entanto, como alguns aqui podem saber, a morte pode ser combatida.
Ainz retirou uma varinha e apontou para o peito do Lorde Marcial. Seria terrivelmente embaraçoso se ele não voltasse à vida. Seu coração inexistente bateu em seu peito. Testemunhem. A varinha foi ativada, e então o Lorde Marcial ofegou. Então, seu peito começou a se mover. A magia de ressurreição é a província dos sacerdotes de alto nível. No entanto, isso não é um desafio para mim. Claro, um pagamento apropriado em ouro ainda deve ser feito. Eu, que venci a morte, vos apoiarei. Venha para a minha nação, vocês que procuram ser aventureiros de verdade. Em meio à comoção, Ainz lançou uma magia Fly. Seu destino era a sala VIP de Jirkniv. Olhando ao redor, ele notou que apenas Jirkniv e seus 2 guarda-costas restavam. Os outros pareciam ter saído cedo. Ainz ficou encantado por ter menos com o que se preocupar, mas ele não disse nada. Sinto muito por tudo, Jirkniv dono. Ora, seu rosto parece melhor agora. Que alívio! Sua tontura enquanto se levantava pareceu genuína. No entanto, já que ele estava torcendo tão energicamente, deve ter sido algo momentâneo. Não era minha intenção preocupar o senhor, Gon dono. Ah, não dê atenção a isso. Qualquer um ficaria preocupado se visse alguém conhecido passando mal. Agradeço a preocupação. Mas foi uma partida deveras emocionante. Como esperado do senhor, Gon dono. Quem imaginaria que poderia triunfar tão facilmente sobre o guerreiro mais forte do Império? Não há palavras para isso senão magnífico. Não é para tanto. Mas sinto que foi uma boa luta. O resultado ainda estava incerto, eu simplesmente tive a ajuda da sorte. Dada a maneira como Jirkniv estava torcendo pelo Lorde Marcial, ele era um grande fã do mesmo. Partindo deste ponto, ele não deveria dizer nada que menosprezasse seu adversário. Ou melhor, seu miserável, não vi você torcendo por mim um momentinho sequer. Eu ouvi aquilo. Claro, ele não podia expressar esses pensamentos. Quando alguém pensava calmamente a respeito, em uma batalha entre 2 guerreiros de nações distintas, era natural alguém torcer pelos próprios compatriotas. Bem, se ele realmente torcesse por Ainz, seu medidor de afeto, uma frase que Peroroncino frequentemente usava, provavelmente teria atravessado o telhado. Embora estranhos possam não saber, tenho certeza de que o senhor não é um homem de incertezas, Gon dono. Então, perdão, mas, quer continuar conversando aqui? Ah, tem razão. Ainz concordou. Em outras palavras, ele não queria conversar com Jirkniv por tanto tempo em um lugar como este. Ele queria evitar a noção de que Ainz Ogon era apenas um homem comum. Embora Ainz pensasse que seria repreendido por promover o reino feiticeiro na arena e por sua passagem ilegal na fronteira, Jirkniv não parecia querer repreendê-lo. Sendo esse o caso, era melhor dar o fora quanto antes. E, foi B. Ainz engoliu as palavras informais que estava prestes a falar. Isso seria como cavar seu próprio túmulo. Foi bom, mas compromissos me esperam. O visitarei novamente outro dia, Jirkniv dono. Pessoalmente, Ainz queria escapar com magia de teletransporte, mas ele precisava pegar Ainz primeiro. Então voltaria ao chão e só então se teletransportaria. Enquanto ponderava sobre o assunto, Ainz percebeu que Jirkniv o encarava. Havia um olhar sério no rosto. Tenho certeza que ele vai dizer algo estranho. Essa situação era familiar para qualquer assalariado. Ainz se virou para olhar para Jirkniv. Vossa Majestade. Eu tenho uma proposta. O senhor gostaria de ouvir? Não. Quão maravilhoso seria o mundo se ele pudesse dizer isso. Ainz decidiu não fugir da realidade. Ele sorriu, embora seu rosto não se movesse e respondeu com um prossiga. Então, eu espero não, o Império Baharut gostaria de se tornar um estado vassalo do reino feiticeiro de Ainz Ogon. Ainz não pôde deixar de exclamar diante dos dizeres completamente inesperados. Seu cérebro ainda não havia analisado o que acabara de ouvir. Vaz um estado vassalo. Seus guardas,
ambos os quais ele tinha visto antes, também estavam chocados. Por alguma razão, Ainz sentiu vontade de pôr a mão na testa de Jirkniv. Porque ele de repente pediu para ser um vassalo. Pensando nas implicações disso, que tipo de relacionamento os estados vassalos têm, afinal? Ainz conhecia o termo, mas o que exatamente significava? Então havia todos os termos políticos envolvidos nisso e assim por diante. Ainz não conseguia decidir algo dessa importância por si próprio. Ele precisaria discutir esse assunto com Demiurge e Albedo antes de dar uma resposta. Jirkniv dono, essa proposta de ter sua nação como um estado vassalo. Então o plano de formar um laço de amizade entre reis e o que ele deveria dizer sobre a questão do estado vassalo? Estaria tudo bem em dizer, eu não tinha considerado isso. Todavia, Demiurge e os outros talvez pretendessem vassalizar o império. Para evitar dar corda para se enforcar, ou criar algum problema por postergar. A melhor opção agora seria blefar, ou algo assim. Depois de decidir sobre a direção que suas palavras tomariam, Ainz fez sua resposta. É muito perigoso fazer acordos verbais com assuntos tão importantes. Não posso responder imediatamente, mas acredito que tais questões devam ser propostas por escrito. Quer dizer que uma vez que eu entregar o documento, o senhor vai aprovar meu pedido. É sério que vai fazer isso? Ainz pensou em perguntar, mas conseguiu engolir em seco. Provavelmente foi porque se acalmou um pouco. A verdade era que ele não estava mais perturbado como estivera antes. Como ele queria agradecer pelos benefícios desse corpo, qualquer quantia de obrigados ainda não seria suficiente. Ainda assim, o problema ainda estava por resolver. Não é bem isso que eu quis dizer, só queria ganhar tempo. Como não podia falar uma coisa dessas, ele tinha que pensar em algo que Jirkniv pudesse aceitar. Não havia outra maneira. Certamente. Jirkniv dono, envie uma cópia da petição de vassalagem, bem como um rascunho da condição futura e tratamento do império para minha residência no reino feiticeiro. Quando o fizer, planejaremos cada detalhe. O farei quanto antes. Vou me esforçar para finalizar rapidamente e entregá-lo às mãos de Sua Majestade. Então, por enquanto, permita-me falar com o senhor como rei como igual. Eu estarei sob seus cuidados. Embora seu estado emocional tivesse se acalmado, Ainz ainda não tinha ideia do que estava acontecendo e o porquê a situação acabara assim. Ele simplesmente assentiu em resposta. Então, tentando não parecer em pânico, Ainz desceu para a arena. Como as coisas acabaram assim? Ou melhor, como vou me explicar para o Demiurge e a Albedo? Ainz rodeou seus ombros, como uma criança que tinha certeza de que ele seria repreendido por seus pais assim que chegasse em casa. A sala VIP ficou em silêncio depois da partida do rei feiticeiro. Como se para quebrar esse silêncio, Nimble gritou, Vossa Majestade Imperial. Jirkniv franziu as sobrancelhas de maneira exagerada enquanto olhava para Nimble. Por que está gritando? Ainda não estou surdo. Perdão. Mas eu posso saber o que aconteceu. Você quer saber o porquê tomei uma decisão assim? Nimble assentiu em resposta. Jirkniv olhou para Baseonde, que tinha uma atitude semelhante. Entendo. Então, o que mais sugere que eu faça? Jirkniv riu de si mesmo. Já que ele subiu até aqui Arg. As negociações com a teocracia foram quebradas. Os templos me desprezam. Quanto tempo levaria para trazer de novo questão dessas negociações? Isso é um problema que pode ser resolvido com o tempo. Jirkniv pensou no que faria se fosse um dos superiores da teocracia Slane. Se outro país desse uma desculpa tão patética quanto isso foi apenas a Inzogon vendo através do nosso esquema, não tivemos nada a ver com isso, eles certamente pensariam que não havia valor em se aliar àquele país e o abandonaria. Ou pior, poderiam acabar usando o país como combustível para algum tipo de conspiração futura. Então a aliança com a teocracia Slane estava praticamente fora de questão.
Já que não há chance alguma de nos aliarmos com a teocracia, ele simplesmente sugeriu que lutássemos sozinhos. Ora, como esperado do rei feiticeiro, Ainzogon. Eu tenho que tirar meu chapéu para ele. Sua percepção é realmente mais longa do que eu poderia imaginar. Primeiro, ele deixa seus inimigos se orgulharem e, em seguida, os destroça assim que baixam a guarda. Embora Ainz fosse um inimigo, Jirkniv não pôde deixar de elogiar esse esquema perfeito. Foi tão perfeitamente calculado que ele não teve escolha senão admitir a derrota. Não havia sinais de reforços para o Império, enquanto Ainz já tinha uma prova sólida das ações do Império. Em outras palavras, Ainz colocou todo o Império dançando na palma de sua mão. Basionod sacudiu a cabeça. Parece que entenderam a situação em que se encontravam. Isso é, como direi. Ele realmente puxou o seu tapete. Ele acertou em cheio no ponto fraco. Algo assim. Exatamente. Não consigo pensar em nenhuma solução. Eu acho que estou quebrado de corpo e alma. Sinto que nada mais importa. Vossa Majestade Imperial. Jirkniv olhou para os murmúrios de Nimble. Ele está mais para um demônio do que para um undead. Parece que ele sabe como quebrar completamente a mente de um homem. Ainda assim, torna-se um estado vassalo. Jirkniv olhou gentilmente para Nimble, que ainda parecia incapaz de aceitar. Ele podia entender os sentimentos do homem. Obviamente ele teria preferido uma solução racional para esse problema, ao invés de uma demonstração infantil de seus sentimentos. Se nem mesmo Jirkniv poderia resolver esse problema, quem dirá Nimble? Preste bastante atenção. Não podemos vencer. A única opção que temos é, como eu disse anteriormente, nos subverter para subordinados. Não consigo imaginar outro jeito de se opor a ele. Como deve se lembrar muito bem, já que testemunhou na guerra, está claro que ele é mais poderoso como um Magic Caster. Os dois cavaleiros concordaram. Mas e quanto ele lutando como guerreiro? Vocês podem matá-lo em um duelo. Jirkniv encolheu os ombros e continuou, viram aquilo, não é? Mesmo sendo um guerreiro, o Lorde Marcial nem teve chance. E aquilo no final? Ele recebia os ataques do Lorde Marcial e avançava como se nada estivesse acontecendo. Ele usou magia. Não sei, mas pode ser que sim. Enfim. Resumindo, ele pode tornar qualquer ataque ineficaz com magia. Então o assassinato é impossível. Ele pode ser invulnerável até onde sabemos. Bem, ele tem um corpo físico, então eu duvido que seja invulnerável. Mas por que ele saiu ileso? Nimble ficou perplexo e olhou para Basionod a seu lado, em busca de ajuda. No entanto, Basionod manteve os lábios apertados em uma linha reta. Por isso que vamos fazer isso por agora. Reunir toda a informação possível sobre as armas do Lorde Marcial e, em seguida, reuniremos todos os Magic Casters e aventureiros que podemos encontrar para perguntar-lhes o porquê ele não foi ferido. Felizmente, o pronunciamento deve colocá-lo contra a Guilda dos Aventureiros. Com isso, ficarão felizes em nos ajudar. Não seria melhor ter oferecido vassalagem depois de tentar isso? Já que, felizmente, ele recusou no ato. Jirkniv se sentiu um pouco irritado, mas reprimiu seu descontentamento e não o demonstrou. Em vez disso, olhou para Nimble com uma expressão preocupada. Felizmente. É o que pensa. Sinto que é o completo oposto. Não é melhor forçar a vassalização o mais rápido possível? Perguntou Jirkniv a Nimble, que tinha uma expressão perplexa. Por que acha que ele recusou de imediato nossa oferta de vassalagem? Seu servo não tem certeza. Se ele fosse um tolo, seria possível que não estivesse confiante para lidar com as mudanças de circunstâncias, aí quem sabe. Mas estamos falando daquele homem, lembra? A julgar pelo intelecto daquela coisa, ele já deve ter elaborado um plano complexo no breve instante que sugeria a vassalagem. Se ele recusasse a oferta depois de analisá-la, isso indicaria que nossa ação não coincida com os planos que ele tinha em mente. E aí, rola o quê? Jirkniv fez uma expressão azeda com a pergunta de Basionod.
Eu não sei. Mas sinto que seria algo horrível para nós. Do contrário, porque não nos aceitaria como vassalos. Por isso é certo supor que ele tem algum objetivo que não pode alcançar com o Império antagonizando-o. Neste caso, Jirkniv deixara seu cérebro tão sobrecarregado de trabalho que logo sairia fumaça. Seu oponente era Ainz Ogum. Um ser que sempre tinha algum objetivo em mente. O que eu faria se fosse o rei do reino feiticeiro? O que eu desejaria? O que eu odiaria? O suor escorria em sua testa e Jirkniv se esforçava para pensar. A guilda dos aventureiros? Será que ele quer fazer alguma coisa que envolva a guilda e para isso precisa de nós como vassalos? Fala daquela declaração? Podemos permitir aquilo, Vossa Majestade Imperial. Daqui a alguns anos, muitos dos melhores do Império podem acabar saindo do país. Eu não entendi onde quer chegar. Explique-se melhor. Fazer o que ele diz significa que a liberdade de agir pode ser restrita, mas ter o poder do rei feiticeiro como apoio é uma proposta tentadora. No ramo dos aventureiros, muito mais pessoas morrem do que conseguem fazer um nome para si mesmas. Mas ter a certeza de que alguém lhe apoia, bem, pelo menos eleva o moral e as chances de sobrevivência. Além disso, já que temos cavaleiros, os aventureiros de baixo nível ficam a ver navios. Um dreno de talentos. Embora possam não ter autoconfiança, isso não significa que sejam incapazes. Havia pessoas que eram habilidosas, mas careciam de autoestima. No entanto, seria preciso uma pessoa muito confiante para explorar um novo mundo. Mas e quanto às pessoas que não apoiariam a vassalização? Mas, ainda não é muito mais vantagem ser um estado vassalo. Dessa forma, ele pôde englobar a guilda dos aventureiros diretamente. Ainz Ogum. Porque seu intelecto supera tanto o meu. Seus planos são tão diabólicos que nem sequer posso vislumbrá-los. Sei lá, vai que ele nem planejou nada disso. Jirkniv olhou com ódio ao comentário de Basionde. Enlouqueceu de vez. Ele antecipou cada ação que tentamos, não, é impensável. Também precisamos considerar os efeitos de seus sentimentos incognoscíveis que o levam a odiar os vivos. Talvez o erro já estivesse no preceito de pensar que Ainz era igual aos demais undeads. Talvez Ainz já tivesse antecipado que discutiriam sobre isso e, assim, fez todo esse planos de antemão. Ele poderia estar esperando de braços abertos por um Jirkniv em pânico, pois saberia que aceleraria o processo de vassalização. O que devemos fazer agora? Perguntou Nimble. Se referindo às futuras ações do Império. Pretendo divulgar as notícias para os países vizinhos. Primeiro, reunirei os escribas e direi a eles, em termos gerais, que o Império escolhe a submissão e se tornará um estado vassalo do reino feiticeiro, e que não temos mais nada a discutir. Anunciaremos as notícias rapidamente para os países vizinhos e deixaremos que se espalhe. Então o reino feiticeiro não terá escolha senão o reconhecer. Vossa Majestade Imperial. Os dois abaixaram a cabeça. O fato de que mesmo Basionde tivesse uma expressão como essa em seu rosto fez com que Jirkniv se perguntasse se era uma piada. Ele tirou o sorriso azedo do rosto e falou de maneira amigável. Por que as caras tristes? Existem todos os tipos de estados vassalos. Se nos for permitido governar a nós mesmos na maior parte do tempo, poderemos continuar vivendo como sempre fizemos. Não se o reino feiticeiro nos defender com seu incrível poder, não estaríamos mais seguros do que antes. Quando ouviram sobre um futuro um pouco mais brilhante, provavelmente, um pouco de cor retornou aos seus rostos. Portanto, precisamos lidar com qualquer insatisfação interna. Se o reino feiticeiro não nos permitir que nos governemos, o império pode começar a se fragmentar. Pode haver facções que fiquem insatisfeitas com a vassalagem e, com isso, podem fazer seus joguetes. Jirkniv começou a pensar sobre a disposição das facções dentro do império. Haviam alguns de suma importância. O corpo de cavaleiros não mudaria para a facção anti-vassalagem. Mesmo que bradassem uma oposição, seria apenas conversa fiada. Dificilmente agiriam seriamente.
Em seguida haviam os nobres. Suas jogadas poderiam ser inusitadas. Embora houvesse poucos que se queixariam da decisão de Jirkniv, esses poucos poderiam estar almejando uma chance de depor o imperador sangrento. Nesse meio haviam pessoas capazes de tudo para se tornarem os novos governantes do império vassalizado. Os plebeus eram massa de manobra e facilmente manipulados. Para eles, enquanto a vida continuasse normalmente, não se importariam em se tornar um estado vassalo. Os sacerdotes serão um problema. Os templos nunca reconheceriam isso. E seria pior se os templos não apenas se opusessem, mas proibissem toda a atividade de cura. Ele precisaria de muitas conversas e reuniões para persuadi-los. O Senhor ficará bem, Vossa Majestade Imperial. Quem sabe? Pretendo dizer que a transição para estado vassalo será suave, e que esperem para ver os resultados, mas talvez não seja bom dizer isso. Porque eu. Pensou. Ele havia herdado esse dever de seu pai, com isso, o império se tornara cada vez mais forte. Ele tinha certeza de não ter errado em nenhum momento durante esse processo. Mas então aquele monstro apareceu e tudo saiu do controle. Provavelmente não houve nada de errado na maneira como negociou com aquele monstro. Foi simplesmente porque a Inzolgon era um ser cujos processos de pensamento transcendiam os da humanidade. Em apenas um mês, tudo mudou. Jirkniv suspirou profundamente. Eu devo ser o homem mais azarado do mundo. Embora isso fosse apenas boatos, as notícias sobre a Pássaro-Fio Prateado mudando sua base natal do Império para a Aliança Cidade-Estado logo alcançaram o desmotivado Jirkniv. Nos próximos dias, Jirkniv viria a lamentar isso como as bênçãos não vêm em pares, mas as calamidades não vêm sozinhas.